Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega ou de História da Filosofia Antiga, como preferirem. E hoje nós começaremos a falar sobre Tales de Mileto, que é considerado o inventor, o criador da filosofia. Nós iniciaremos uma série de exposições, porque num vídeo só não é possível falar de todos os aspectos que envolvem a vida e a filosofia de Tales de Mileto. Portanto, eu pretendo dedicar ainda outros encontros para oferecer a você uma visão, uma imagem mais ampla de Tales de Mileto e alguns aspectos que eu julgo importantes para a compreensão de suas ideias, como os aspectos históricos, geográficos, políticos, para que nós possamos entrar na filosofia de Tales, propriamente dita, e considerá-la dentro de um contexto mais amplo. Ora, o filósofo não é um ser abstrato, um ser puro, por assim dizer, um ser gerado de uma virgem imaculada, de tal modo que suas ideias sejam desvinculadas de seu contexto histórico, de seu contexto social, de seu contexto político. Não, o filósofo e, consequentemente, a sua filosofia estão vinculados a um tempo histórico, a um espaço geográfico, a um sistema sociológico, político, religioso, e isso de algum modo está presente na filosofia do pensador, nas ideias do filósofo, seja como uma forma, seja a partir de um posicionamento crítico, seja a partir da expressão mais racional desse contexto histórico, desse sistema social, político, religioso, enfim. O filósofo está vinculado também ao seu tempo, embora muitas de suas ideias sejam atemporais, outras expressam os valores de seu tempo, o momento histórico vivido por este filósofo, a sua posição geográfica, o seu lugar, o seu espaço geográfico. Tudo isto é importante, pelo menos eu assim entendo, e alguns desses elementos nós apresentaremos aqui para situarmos histórica, geográfica e politicamente a figura de Tales de Mileto. Portanto, eu quero te convidar para nos acompanhar nesta viagem acerca do tempo e da vida, do tempo da vida e das ideias de Tales de Mileto. Mas antes de falarmos acerca deste pensador, quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Aqui nós nos dedicamos a levar a vocês um pouco de história, um pouco de arte, um pouco de filosofia e de ciência. Aqui nós divulgamos conhecimento a fim de que nós possamos de algum modo contribuir para teu crescimento, para o teu amadurecimento, a fim de que nós possamos contribuir para ampliar a tua forma de ver as coisas. Nos ajude se inscrevendo em nosso canal e divulgando este espaço a outras pessoas que também querem crescer conosco, querem aprender conosco, querem construir conhecimento.
Nos ajude se inscrevendo e divulgando a outras pessoas este espaço. Bem, Tales de Mileto nasceu por volta de 600, do ano 625 antes de Cristo e morreu por volta de 558. Portanto, este filósofo ainda está ligado, ainda faz parte do período arcaico da Grécia Antiga. É um pensador que temporalmente, historicamente, faz parte ainda do período dito arcaico da Grécia. Período este cujo intelectual, cujo homem de letras mais expressivo era o poeta. E nós já vimos em aulas anteriores aqui o quanto que a figura do poeta desempenhava um papel extremamente importante nesta Grécia arcaica. Tales de Mileto nasce, vive, floresce num período em que a poesia ou o poeta eram extremamente dominantes, importantes e influentes. E ele, Tales, vai propor uma forma nova de ver o mundo, vai propor uma forma nova de enxergar as coisas, de pensar as coisas, de conceber a causa original das coisas. Esta forma nova é a filosofia. Tales de Mileto é considerado o pai, quem inventou esta coisa maravilhosa chamada filosofia. E quem primeiramente atribuiu a Tales de Mileto, deu a Tales de Mileto o crédito de ter sido o inventor, o criador da filosofia, foi Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro pensador, e Aristóteles também era um historiador de filosofia, embora a filosofia nos dias de Aristóteles ainda fosse uma jovenzinha, ainda fosse praticamente uma criança dando os seus primeiros passos, né? Porque a filosofia foi criada no século VII antes de Cristo e Aristóteles viveu no quinto século, portanto, o que Aristóteles conhecia de história da filosofia não excedia um raio temporal, um arco temporal de mais de 2 séculos, né? Então, a filosofia ainda dava os seus primeiros passos nos dias de Aristóteles, quando ele, historiador da filosofia que era, atribuiu a Tales de Mileto a criação da filosofia. Foi Tales quem inventou a filosofia, e nesse aspecto existe praticamente um consenso. Praticamente todos os historiadores da filosofia fazem a mesma afirmação, sustentam o mesmo argumento, dizem com todas as letras que foi Tales de Mileto quem inventou, quem criou a filosofia. E acerca deste homem pouca coisa conhecemos, até porque ele, Tales de Mileto, não nos deixou nada escrito. O gênero biográfico ainda não havia sido inventado em seu tempo, né? O gênero biográfico, as chamadas biografias, serão um gênero mais tardio. Os romanos serão grandes, os romanos serão grandes biógrafos, né? Nós temos historiadores romanos que cultivaram de forma bastante intensa o gênero biográfico, e eu lembro aqui Suetônio, por exemplo, que escreveu a vida dos Césares, né? Mas nos dias de Tales, o gênero biográfico não havia sido ainda inventado, daí a escassez de informações que nós temos acerca deste pensador. E mais ainda, a falta de informações acerca da vida
de Tales de Mileto se dá também pelo fato de que seus contemporâneos, né, seus coevos, as pessoas, aqueles que viveram em seus dias, ainda não tinham a dimensão exata da sua grandeza, ainda não sabiam exatamente, não tinham conhecimento dos efeitos, da proporção daquilo que Tales estava afirmando e daquilo que ele estava criando, ou seja, a filosofia. Os contemporâneos de Tales não tinham a dimensão exata, perfeita da grandeza daquele homem, uma sina quase que universal do gênio, né? O gênio sempre é esta figura para além de seu tempo, sempre esta figura visionária, essa figura vanguardista e que não é e cuja obra, cujas ideias, cuja forma de ver as coisas nem sempre são acompanhadas dos seus contemporâneos, né? A grandeza do gênio, a grandeza do homem de ideias, do homem de arte, quase sempre foge à compreensão dos seus contemporâneos. Isso ocorreu com Tales. Sobre ele, os seus contemporâneos poucas coisas disseram, porque não tinham a dimensão exata da sua grandeza, não tinham a dimensão exata de suas ideias, daquilo que ele estava afirmando. Nós podemos dizer com certa segurança que Tales de Mileto nasceu em Mileto, que Tales nasceu em Mileto, por isso ser chamado Tales de Mileto. Ora, Tales veio da região da Jônia. Ele nasce na polis ou na polis Mileto, uma cidade extremamente estratégica, né? Uma cidade que estava na rota, no caminho, no itinerário de dois grandes polos econômicos, a Pérsia e o Egito. A cidade de Mileto servia como passagem para estes dois polos extremamente importantes do ponto de vista econômico, que eram a Pérsia e o Egito. Então, Tales nasce numa polis extremamente importante, numa polis muito bem situada do ponto de vista da geografia econômica de seu tempo. E por conta disso, Mileto se tornaria um grande polo, um grande centro cultural. Mileto se tornaria um grande porto cultural, né? Inclusive descobertas arqueológicas realizadas no século XX trouxeram muitos fundamentos que comprovaram o quanto que esta cidade era cosmopolita. Era uma cidade importante, repito, do ponto de vista econômico e cultural. Muitos estrangeiros passavam por Mileto. Muita gente vinda de diversas partes do mundo antigo cruzavam por Mileto.
Portanto, Mileto, e esse aspecto é um aspecto extremamente importante, e ele nos ajuda a compreender o próprio espírito da filosofia, porque se a filosofia nasce na região da Jônia, se a filosofia nasce em Mileto, este nascimento não foi aleatório. Este nascimento decorreu de alguns fatores que tornaram aquele lugar, que tornaram Mileto uma polis propícia para o surgimento da filosofia. E um desses elementos é o cosmopolitismo de Mileto. Mileto era uma cidade, uma polis cosmopolita, ou seja, era um grande centro cultural e econômico. Era uma cidade que recebia pessoas vindas das mais diversas partes do mundo antigo. E estas pessoas vindas das mais diversas partes do mundo antigo traziam consigo visões de mundo diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, ideias diferentes. Portanto, todo esse caldeirão cultural, todo este caldeirão de diversidade contribui com o surgimento da filosofia, pois faz da filosofia um diálogo constante com a diversidade. Faz um diálogo. Vejam, a filosofia nasce num espaço de diversidade, num espaço de multiplicidade cultural, num espaço onde o estrangeiro trafega com uma certa liberdade, num espaço onde o milesiano, o homem nativo de Mileto, ouve outras línguas, outros idiomas, tem contato com outras divindades, toma conhecimento de outras formas de ver o mundo, de ver a vida, fica sabendo de terras longínquas e exóticas. Portanto, este contato com a diversidade vai gerar no homem de Mileto um elemento que é um elemento extremamente essencial ao espírito filosófico, que é a tolerância. Por ser uma cidade cosmopolita, por ser um grande centro cultural, por onde passam diversos estrangeiros, falando o seu idioma, professando fé nos seus deuses, trazendo notícias de terras distantes, de mundos exóticos, colocando diante do homem grego um modelo, uma forma de ver o mundo diferente. Por ter todo este cosmopolitismo, a filosofia que nasce em Mileto já se coloca aí como uma forma de conhecimento extremamente tolerante e aberta ao estrangeiro e aberta ao homem que fala um outro idioma, a um homem que professa uma outra fé, a um homem que tem outros valores e outra forma de encarar a realidade e encarar o mundo. Tales de Mileto, por ter nascido numa polis cosmopolita, já está, de algum modo, pré-condicionado, pré-determinado, por assim dizer, ou destinado a se abrir para o diferente, para o diverso, para o outro, e por conta disso ele cria uma forma de conhecimento que tem na sua origem, que tem na sua essência, que tem no seu espírito a tolerância. A filosofia é uma forma de conhecimento que respeita a diversidade, que
é tolerante e que com o outro estabelece um diálogo crítico, é bom que se diga, mas que tem como finalidade apenas promover o crescimento, promover o amadurecimento, promover a abertura racional e intelectual do outro. Este aspecto relacionado à vida de Tales nos ajuda a entender o quanto que uma outra cidade talvez não fosse tão ideal para que se inventasse ali uma forma de conhecimento tolerante, uma forma de conhecimento aberta ao diverso, aberta ao estrangeiro, aberta a ouvir outras línguas, a conhecer outros povos exóticos, porque não? O que torna a filosofia, já na sua origem, uma forma de conhecimento extremamente tolerante, extremamente respeitosa com aquele que não fala a minha língua, com aquele que não pensa como eu penso, com aquele que não tem os mesmos valores que eu, com aquele que não crê nos meus deuses, que não é adepto à minha religião. Portanto, o surgimento da filosofia, repito, em Mileto não foi casual, porque ela nasce numa polis extremamente cosmopolita e, neste aspecto, ela já faz do filósofo também uma figura cosmopolita, e o cosmopolitismo de Tales de Mileto nós veremos na sequência em nossos próximos encontros, o que significa dizer que o filósofo é aquele indivíduo que está pensando o mundo, é aquele indivíduo que está se abrindo para o mundo, se abrindo para o outro, se abrindo para o estrangeiro. É alguém que está em contato constante com a diversidade e, por conta disso, fazendo filosofia, pensando filosoficamente, fundamentado num espírito de tolerância. Ora, este aspecto da vida de Tales, esta sua relação com o cosmopolitismo de Mileto, nos ajuda a entender o quanto que este contexto geográfico foi extremamente importante para o surgimento de uma forma de conhecimento tolerante, cosmopolita e que se apresenta como uma abertura respeitosa ao outro, respeitosa àquele que é diferente de mim. No nosso próximo encontro, nós continuaremos a aprofundar alguns aspectos da vida de Tales para entendermos um pouco o espírito da filosofia, porque estes aspectos, como que nós vimos hoje, nos ajuda a entender o espírito da filosofia. Nós procuraremos mergulhar um pouco neste espírito da filosofia para então chegarmos à filosofia de Tales mais especificamente. Portanto, eu te convido a continuar nos acompanhando aqui nesse espaço, neste mergulho no oceano da filosofia e bem como nas águas do pensamento de Tales. Forte abraço. Se você gostou dessa reflexão, dessa aula, não deixe de deixar o seu like aí, compartilhar esse nosso espaço com outras pessoas. Em breve nos veremos para analisarmos outros aspectos da vida de Tales e que nos ajudam a entender o espírito da filosofia e as ideias de Tales. Um forte abraço e até a próxima.